O Ministério Público revelou que o influenciador Ítalo Santos oferecia celulares e pagamento de aluguel a familiares de adolescentes que participavam do seu reality nas redes sociais. Segundo as investigações, esses benefícios eram usados como forma de manter os menores próximos ao projeto e garantir a sua presença nos conteúdos. O caso faz parte do inquérito que apura exploração infantil, tráfico humano e adultização de menores praticados pelo influenciador. Vamos saber mais sobre esse caso escabroso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, quanto mais a gente cava nesse caso, mais coisa vai aparecendo e mais grave vai ficando a situação, né? Se é que dá pra ficar mais grave ainda, né? Pois é, né? Dá para ficar mais grave, porque o Ítalo, quando ele se defende muitas vezes no Ministério Público, na Justiça, ele comenta que a maioria dessas crianças, desses adolescentes, já estão emancipados, né? Já são adolescentes ali de 16, 17 anos, que não tem mais vínculo com os pais porque conseguiram esse processo legalmente. No entanto, o que o Ministério Público traz é justamente isso, que existia aí uma questão de influência literalmente, a influência do influenciador. E essa influência era financeira, então tinha desde pagamento de escola, pagamento de aluguel, até compra de celulares. Só que nesse final de semana, o Fantástico fez uma matéria trazendo denúncias, inclusive denúncias de ex-funcionários do Ítalo. E assim, Ana, é muito absurdo, é muito assustador. Eu vou pedir para você para a gente começar por aí, trazendo esses depoimentos que foram coletados aí pelo Fantástico, para a gente entender como esses adolescentes eles viviam, porque é totalmente diferente por trás das câmeras o que era pela frente. Então vamos começar por aí, por favor? Vamos lá. Coragem, gente. Essa história tem que ser enfrentada, né? Vamos lá. O Fantástico está de volta e traz novas denúncias contra Ítalo Santos. Ex-funcionários do influenciador revelam bastidores da relação de Ítalo com menores dentro da casa dele, diante e também longe das câmeras. Ele aparece muito com faixinha na cabeça, mas não é esportista. Nem se veste assim para dar dicas fitness. Ele estava sempre com adolescentes que usam roupas curtas em coreografias sensuais. E com isso, segundo o Ministério Público, ganhava muito dinheiro nas redes sociais. Vai! Esta semana, a festa sem limites do influenciador Ítalo Santos chegou ao fim. Depois das denúncias de outro influenciador, o Felca, as redes de Ítalo foram bloqueadas. Ítalo e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos na última sexta-feira. E pessoas próximas ao casal começaram a revelar o que se passava por trás das câmeras. Uma pessoa soberba e que tudo tem que andar conforme ele quer. Ele controlava a vida desses adolescentes? Se não fosse de acordo com o que ele queria, ele dispensava. Esses são ex-funcionários de Ítalo. É isso, né? Aí a matéria vai trazendo alguns relatos, tanto de ex-funcionários, quanto também de outras testemunhas que o próprio Ministério Público já tinha recolhido. Inclusive, acho que um ponto importante que a matéria do Fantástico traz, e que a gente vem batendo aqui, é que a investigação não começou a partir da investigação do Felca, a partir da denúncia do Felca. A investigação do Ítalo começou desde 2023, sendo que na última semana houve uma aceleração por uma pressão popular muito grande. E talvez isso também sirva de elemento para a gente, sirva de exemplo para a gente conseguir compreender a importância da mobilização popular. Por que a importância da mobilização popular? Porque se não fosse mobilização popular, se não fosse o vídeo do Felca ter atingido mais de 30 milhões de visualizações em pouco tempo, a gente certamente não ia ter essa resposta tão rápida como teve. E aí eu vou pedir, por favor, para você trazer, Ana, o segundo trecho do recorte desse vídeo, que é quando esses funcionários falam de cenas assim absurdas, do tipo cárcere privado, que esses adolescentes viviam ali dentro da casa do Ítalo, por favor. Vamos lá.
Para trabalho, os adolescentes não podiam ficar com o celular, contaram os ex-funcionários. Os celulares às vezes era guardado dentro de uma caixa e outras vezes era guardado dentro do quarto dele com chave. Ele tinha muito medo de que as pessoas filmassem o que ele era por trás das câmeras. As festas na casa eram frequentes. Ele deixava que os adolescentes bebessem bebida alcoólica? Todos bebiam, sem restrição. As investigações revelaram que uma das adolescentes, menor de idade, chegou a ficar grávida enquanto estava na casa de Ítalo e perdeu o bebê. Os adolescentes se alimentavam direitinho? Quando ele queria. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite, em claro. Inclusive, já teve filmagens que ele fez que as crianças estavam indo para a escola e após desligar as câmeras, elas não iam para a escola. Em depoimento ao Caraca. Só vai ficando pior. MP, uma outra ex-funcionária diz que Ítalo é negligente com a saúde dos adolescentes, que eles vivem em regime de cárcere privado, não saem de casa sozinhos, não têm vida social, vivem como propriedade dele. Estabelecemos contato com a coordenação de 2 escolas. Alguns depoimentos indicaram situações pontuais em que os adolescentes ficaram muitos dias afastados do ambiente escolar, cerca de 40 ou 50 dias fora de João Pessoa. Não parece adequado. O que eu percebi foi uma tentativa de naturalizar a situação. Eu gosto do promotor, que não parece adequado. Jura? E gostei também, Ana, de um comentário feito aqui no chat. E agora, então, a justiça precisa de engajamento. Não, mas o poder político é muito importante. A população tem um poder político da mobilização. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Ana, que a gente tem os tribunais especiais lotados de casos, a gente tem os ministérios públicos lotados de casos, a gente tem os conselhos tutelares superlotados, sem condições de trabalho, precarizados e intencionalmente precarizados, eu vou dizer isso, ao redor de todo o Brasil, isso quando não está tomado pelas igrejas evangélicas, que agora utilizam ali também como uma plataforma de eleição. Dito isso, a gente precisa que esse sistema funcione, e uma das formas de funcionar é com a mobilização popular, é com a população tomando, de fato, partido nos debates que são importantes. A gente sabe que o debate sobre a violência sexual de crianças e adolescentes é antigo, a gente sabe que ele já deveria, né, ser melhor fiscalizado e ter as ferramentas importantes ali, monitorando os cuidados da criança e adolescentes, mas, infelizmente, ainda assim é um setor precarizado. Então, é todo um sistema que funciona, muitas vezes, com uma engrenagem enferrujada e que muitas vezes não faz rodar. Por isso, é importante que a população se mobilize, e até politicamente, Ana, 2026 vem aí, votem em candidatos que não só no momento em que o Felca lança um vídeo, fala da criança e adolescente, que tenha projetos efetivos sobre crianças e adolescentes, que pense em infâncias e adolescências, que fale sobre regulamentação das redes, Big Techs, aí a pessoa vai dizer, mas mesmo o vereador... Sim, todos os políticos precisam estar alinhados, porque mesmo que a pauta seja uma pauta federal, no município a gente pode criar, por exemplo, campanhas de incentivo ao uso consciente das redes sociais, coisas muito básicas para as pessoas entenderem, né, no dia a dia ali, que não é correto fazer coisas do tipo que o Ítalo fazia. E só para a gente finalizar, Ana, vou te pedir para trazer a matéria do G1, por favor, que aí traz, né, um recorte do Fantástico, que pais de menores que trabalhavam ali com o Ítalo, trabalhavam com muitas aspas com o Ítalo Santos, recebiam mesada entre 2 e 3 mil reais, ali cerca de 1 a 2, 3 salários mínimos, que era dado ali para esses pais. A gente já falou aqui sobre muitas coisas em relação ao Ítalo, mas é importante saber também que não justifica a pobreza, a miserabilidade, não justifica, mas esse incentivo financeiro pode fazer, inclusive, com que os pais fechem os olhos e façam ali meia-culpa aos relatos que podem estar chegando desses adolescentes. Então, a polícia está investigando, tem muita coisa ainda a ser desvendada, o Ítalo não vai ser o único responsabilizado, mas para além do Ítalo, que é só um caso,
A gente precisa estar atento a tudo que vem acontecendo, não só na internet, como fora dela, porque talvez se mais pessoas, o Fantástico fala isso, tá, Ana? Se mais pessoas tivessem denunciado, a denúncia do Ítalo em 2023 veio de uma pessoa do Ministério do Trabalho, uma pessoa, né, uma pessoa que fez uma denúncia anônima para o Ministério do Trabalho, dizendo que não achava adequado como esses adolescentes ficavam ali nas redes do Ítalo. A investigação no Ministério Público começou a partir daí. Então, se mais pessoas estivessem debruçadas, de fato, olhando infâncias e adolescências, talvez a gente já tivesse mais casos e uma rede melhor regulamentada. É importante que a gente pense nisso também, para além do debate sobre as Big Techs, que é extremamente importante e que deve ser feito. Inclusive, falando também da política, vamos mandar e-mail para cada candidato que você votou e que foi eleito, que está lá em Brasília, perguntando como ele vai votar em relação às Big Techs, o que é que ele acha em relação às Big Techs. Manda lá e não tem um e-mail, está lá no site da Câmara, do Senado, mas não tem problema, chega nas redes sociais também, vamos mudar as redes sociais dos nossos candidatos, perguntando como eles se posicionam em relação a isso. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque eles estão trabalhando para a gente. Isso que é importante, tá, Ana? Fique à vontade para falar sobre esse caso absurdo do Ítalo, né? É muito absurdo isso, né? Dai, tem muitas questões aí, a gente tem partido, assim, né, dessa questão de, poxa, só fomos olhar quando o Felca falou a respeito. Eu concordo com a crítica, assim, muita gente já vinha falando sobre o caso, a gente já tinha falado sobre o Ítalo antes, mas, por outro lado, não dá pra gente ignorar, e esse é um ponto que você levantou muito bem, Dai, que a comunicação é política e política é comunicação também. Então, a gente não pode ignorar o papel que tem a atenção também como forma de levantar pontos para que sejam olhados pelas instituições. É claro, idealmente não precisaria. Mas a gente também não pode ignorar que tem uma função. Eu falava muito isso na CPI da Covid, sabe? É o nosso olho que faz com que as coisas aconteçam. Quando as pessoas diziam assim, essa CPI é um circo e tal, é só pelo... Sim, é um circo, é um espetáculo. Justamente para que as pessoas prestem atenção. Foi a primeira vez que as pessoas ficavam olhando, viam seus senadores falar, muita gente conheceu os senadores ali. Então é preciso também algum tipo de mobilização para que a gente também não esqueça, aliás, do nosso papel como cidadão também, para que a gente não esqueça que o nosso poder de pressão também é parte daquilo que tem que existir. Só esperar que medidas sejam tomadas, às vezes não é o suficiente. É preciso que a gente se mobilize também e uma pressão popular também é mobilização. E aí a Dai está certíssima nisso também, para que cada um nesse momento olhe para seus políticos eleitos aí e se pergunte que interesses eles estão defendendo. Porque a gente está vendo aí bancada no Congresso defendendo não fazer nada, defendendo não regulamentar redes sociais, não vamos falar disso não, vamos deixar para lá, não sei... Estão a favor do quê? Vocês não querem proteger crianças e adolescentes? Então, vamos proteger crianças e adolescentes. Como é que é? Ou é só no discurso? Na hora de proteger mesmo? Não, veja bem, o importante mesmo é a liberdade de expressão. Então, tem que pensar muito bem ou começar a admitir, né, gente? O que é que vocês defendem e o que é que vocês não defendem. Isso... no mínimo, né, tem que ser coerente. E uma última coisa que eu queria dizer, porque a gente vai passar do nosso tempo, eu entendo que tem uma tragédia aí de fundo, que é a exploração econômica, né, a desigualdade econômica. Tem uma responsabilização também dos pais, apesar disso, né, para ser considerada aí também. E o último apelo que eu queria fazer é também para quem muitas vezes se deixa enganar por essa coisa, né, do youtuber, sabe? Criança e adolescente, especialmente, assim, vê isso e acha que me pegou muito essa coisa, assim, sabe?
filma, faz a imagem e depois por trás das câmeras é outra coisa, né? E muitas vezes essa sedução, ela faz com que até mesmo as vítimas possam defender, e aí estou falando hipoteticamente, defender um agressor, né? Não, mas é legal, eu me sinto bem porque as pessoas me conhecem e tudo mais. E não é assim, né? Existem processos de violência, muitas vezes, que são ocultos nessas relações. E que bom que isso está sendo exposto também, e que espero que para alguns pais isso levante, né, pontos também a serem conversados com seus filhos para que eles entendam, assim, né, a realidade deste tipo de produção de conteúdo, que não é nem de longe o glamour todo que muita gente imagina que seja, não, né? Muito pelo contrário, especialmente quando envolve aí essas relações de dominância e de poder completamente inadequadas aí entre adultos e adolescentes, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Tá, mas... Pegou, eu sei, pesou, chat, pesou. Ficamos por aqui, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia, que, de novo, devem ser olhados com coragem, mesmo que eles sejam difíceis. E vale pra gente também que tá aí na internet, tá vendo as coisas acontecerem, tá? Eu sei, é foda a gente denunciar e não acontecer nada, tá? Eu sei, eu vivo dizendo isso, só a denúncia não adianta nada, precisa ser levada adiante. Vamos aproveitar que essa está sendo levada adiante, mas vamos continuar insistindo para que outras denúncias sejam levadas adiante também. Bora lá, coragem.